agora a gente vai mostrar um cardápio vitaminado, né, Sandra? Que pode estimular a nossa memória, porque os alimentos têm esse poder. O que acontece, Sandra? Na realidade, o que acontece? Antes se imaginava que novos neurônios não poderiam ser formados no sistema nervoso central. E hoje se descobriu que esses novos neurônios eles podem ser formados e que alguns alimentos podem estimular essa formação e fazer com que eles migrem lá para a região do cérebro responsável por aprendizagem e memória, que a gente conhece como hipocampo. Então quer dizer que se não quiser que fuja a informação, pode comer o que tem aqui. É isso aí. Por isso, invista em alimentos integrais ricos em carboidratos. Nosso cérebro utiliza como principal combustível a glicose. Só que por que da escolha dos carboidratos integrais? Justamente porque, como eles têm as fibras, eles são digeridos de forma mais gradativa no nosso intestino. E isso faz com que a gente tenha a liberação dessa energia de forma gradativa para o cérebro, fazendo com que ele passe a ter alimento constante. Reduza calorias no seu dia a dia. Já mostramos no bloco anterior que quem substitui bolachas recheadas, bolos e balas por frutas, iogurtes e biscoitos integrais diminui os ponteiros da balança. Essa restrição calórica pode aumentar o nosso score de memória em torno de 30%, que é um ganho bastante significativo para quem está lá concorrendo a um vestibular ou a um concurso público, né? Fazer com que a gente consiga potencializar esse estudo aí através dos alimentos. Um ovo por dia também ajuda. Hoje em dia se sabe que o ovo é um dos alimentos mais ricos em colina, que é um nutriente extremamente importante para a formação da membrana do neurônio e para fazer com que novos neurônios se formem. Quem tem diabetes e níveis altos de colesterol e triglicerídeos deve consumir apenas 3 ovos por semana. Um ovo fornece 50% da quantidade de colina que um homem precisa por dia. O salmão e a sardinha, castanhas e linhaça triturada são ricos em ômega 3. O azeite de oliva também pode turbinar seus estudos. O ômega 3, assim como o ácido graxo monoinsaturado, eles são gorduras e gorduras que a gente considera gorduras do bem. Por quê? Porque eles diminuem o processo inflamatório dentro do organismo da gente. Então, essa diminuição do processo inflamatório faz com que a gente também diminua o processo inflamatório lá dos neurônios, da membrana dos neurônios. E isso traz um resultado bastante importante com relação à menor destruição desses neurônios no sistema nervoso central. E mais, suco de uva e chá verde tem substâncias chamadas flavonoides. O que esses flavonoides fazem? Eles fazem com que a gente iniba a formação de radicais livres lá nas células. O que são esses radicais livres? Radicais livres nada mais são do que substâncias normalmente produzidas nas nossas células que danificam essas células. Só que a gente tem mecanismos no organismo para combater eles. Algumas vezes esses mecanismos não estão funcionando muito bem. E quando eles não estão funcionando muito bem, os alimentos entram como os guardiões desse mecanismo, fazendo com que a gente tenha o combate desses radicais livres e impedindo que as nossas células se danifiquem, impedindo que esses neurônios morram precocemente. Então, para terminar, a sugestão de um café da manhã para enfrentar o dia da prova. A recomendação dos especialistas, nada de mudar hábitos alimentares na hora H para não ter surpresas depois. A Carol e o Michael toparam a proposta de um café leve com iogurte, frutas e bolo integral. Mas as nutricionistas lembram, se você não está acostumado a comer muitas fibras, nada de exagerar nas frutas, para o intestino não atrapalhar a sua concentração. E aí, respire fundo e vá tranquilo, porque quem já cuidou da saúde antes tem muito mais chances de fazer bonito na hora do teste.